O pastor Rodrigo Silva participou de um programa de debates ali da Musical com o pastor César Cavalcante, e ele ali falou de alguns temas bem sensíveis, falando da esquerda e direita, falando de política, falando inclusive dos perigos que a igreja corre por causa dessa ideologia aqui no Brasil. Esse assunto, como sempre, é um assunto polêmico e é sobre isso que nós iremos falar. Olá, graça e paz, espero que esteja tudo bem com você. Eu quero acompanhar com você esse vídeo aí, mas antes, você que não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações e deixe aquela curtida abençoada para impulsionar o nosso vídeo para demais pessoas. Dito isto, vamos acompanhar. Livre, judeu nem gentil, todos são um em Cristo Jesus. Então, o obstáculo é a igreja. Se nós destruímos a igreja, acabamos com o obstáculo contra os arroubos desses movimentos. Quais são as duas formas de destruir a igreja? Estratégia egípcia, estratégia babilônica. Estamos até escrevendo um livro sobre isso, vai sair próximo mês. Estratégia egípcia e estratégia babilônica. Em alguns lugares, a estratégia egípcia. E o avanço do Estado comunista vai fechar as igrejas. A Nicarágua entrou agora entre os 50 países mais perseguidores. Agora, antes disso, na realidade em que estamos, é a estratégia babilônica. É infiltrar para destruir de dentro para fora, colocando câncer. Essas teologias são cânceres dentro da igreja. Pastor Rodrigo. Olha, isso aí é verdade, irmãos. Até porque o que o mal quer é, sim, infiltrar-se dentro da igreja, de forma que ele consiga, aquela famosa frase, né? Quando a bomba explode de dentro para fora, o estrago é maior, e muito maior. Então, nesse sentido aí, eu concordo sim com ele, viu? O senhor fez USP, né? E o USP tem também toda essa... dá para perceber também todo esse poder do lado de dentro, lá da educação. O senhor entende que a educação como um todo tem uma programação interna para atacar a fé cristã? Ou isso é coisa da cabeça do crente? Como que a gente se posiciona? É difícil falar assim, até que ponto o sujeito está sendo tensional ou ousado. Porque a gente não está dentro da cabeça da pessoa e corremos o risco de julgar de maneira errada. Então eu prefiro responder essa pergunta dentro do âmbito espiritual. No âmbito espiritual, eu posso responder assertivamente que há uma propaganda, uma agenda de Satanás para destruir a igreja. É um grande conflito entre as forças do bem e do mal. Isso há. E dentro desse conflito espiritual das forças do bem contra o mal, as pessoas, pelo seu comportamento, pela sua ideia, pelo seu compromisso ou infidelidade a Deus, elas se deixam levar ou pelo Espírito de Deus ou pelo Espírito do diabo. Eu vou dar exemplos bíblicos. Pedro era um homem sincero. Ele estava com o Cristo, 3 anos e meio andando com Jesus. E no último momento ali, o diabo usou uma fraqueza dele e falou com Jesus: Senhor, tem piedade de ti, que tal coisa a gente já foi repreender Jesus ainda, porque Jesus estava falando da cruz. Jesus estava falando: eu vou morrer, eu vou ser crucificado. Pedro, então, imbuído de toda aquela ideologia judaica da época, que o Messias tinha que ser um guerreiro forte para libertar o povo de Roma e não um servo sofredor de Isaías 53, o diabo colocou aquela ideologia na cabeça de Pedro naquele momento e ele falou, e Jesus, como tinha uma espiritualidade, Jesus era Deus, falou assim: para trás de ti, Satanás. Porque não foi Satanás que falou através de você, Pedro. Temos, ao mesmo tempo, uma figura como Anás e Caifás, que deliberadamente se entregaram ao mal. Judas também, que fala que o diabo o tomou. Então a resposta que eu dou para não cair em julgamento de A ou B é que estamos em conflito cósmico do bem contra o mal. E os dois lados nos querem. Depende de mim. Qual espírito vai me tomar? Se é o espírito de Deus ou o espírito do diabo? Porque o diabo toma a pessoa assim como o espírito de Deus toma. Do mesmo jeito. O diabo imita Deus, só que não na qualidade. Imita como uma bolsa da Louis Vuitton que você encontra no 25 de março aqui. É igualzinho, parece a mesma cor, mas não tem a qualidade de Deus. Então, eu digo que sim, dentro da igreja, algumas pessoas bem intencionadas, eu diria até. Eu vou até arriscar, talvez bem intencionadas. Eu não sei se eu poderia, não discordando de você, Tasso, mas eu não sei se eu poderia ser tão taxa de falar assim, tem uma agenda, esses pastores foram colocados pelo gramitismo. Essas pessoas cooptadas por essa ideologia, na minha opinião, elas acham que estão fazendo bem. Inclusive, então eu não vou discutir a sinceridade ou a honestidade pessoal de cada um, mas que estão a serviço do mal, sim. É por isso que eu analiso do ponto de vista espiritual. Não consigo enxergar esse quadro sociológico sem ver um conflito entre o bem e o mal por detrás de tudo isso aí. Tassos. Concordo, mas eu acrescento o seguinte: para que a pessoa se envolva na agenda do mal, ela não precisa ter o conhecimento intelectual do que está por trás de tudo isso. Então, você quer um professor, por exemplo, quer se envolver na agenda do mal, basta seguir Paulo Freire.
que influencia a destruição da educação no Ocidente. Então, é muito importante que nós saibamos disso. Nós não temos intelectuais em todos os lugares sendo utilizados. O que nós temos são idiotas úteis sendo utilizados por uma elite intelectual que promove essa ação destrutiva da educação, da pessoa, do ser humano, afasta a pessoa de Jesus Cristo por meio da destruição. As teologias progressistas, por exemplo, e humanistas são braços desse movimento para destruir a igreja como um obstáculo. Dito isso, eu só queria dizer que eu concordo plenamente com a visão de que é espiritual. Eu estava agora na Califórnia, estava lá ensinando lá no Reasons to Believe, e lá em Los Angeles estava passando lá uma passeata pró-Palestina com vários cartazes pró-Hamas. Não, você me falou, no dia mandou foto, foi isso? Foi, mandei. Foi. Eu fui nessa passeata para ver. Né? Hamas é o mal, deve ser destruído, combatido, em hebraico, inclusive, né? Isso que é uma sigla lá, mas na realidade em hebraico é o mal não só contra o outro homem, mas contra o próprio Deus. É a violência contra a armamento de sangue. Então, veja bem, eu estava lá na passeata quando eu vi uma porcentagem impressionante das pessoas que estavam ali eram pessoas do movimento político LGBTista. Pessoas que seriam torturadas, brutalmente assassinadas por aquilo que estavam defendendo. Então, mas não tem sentido, né? Porque, por exemplo, a pessoa que é do LGBT defendeu o Hamas. Ninguém passou lá avisando que se o Hamas... Qual é o sentido, o professor? Qual é o sentido governasse disso? onde elas moravam? O que justifica? A base espiritual. É isso exatamente que eu ia falar. Se me permite até dar não um contraponto, uma ilustração. Se olharmos na história bíblica e não bíblica, quando o mal quer se juntar para um objetivo comum, ele se junta. Vou pegar o exemplo bíblico para começar. Saduceus e fariseus, hoje a gente coloca tudo num pacote só, mas nos tempos do segundo templo, não se bicavam. Fariseu e saduceu era colocar quase que... São teologias diferentes. Corintiano não sei se estou dando o exemplo certo, corintiano e palmeirense, ali a torcida não dá nem para ficar junto nisso, tem que separar, porque senão vai dar briga. Mas quando foi para condenar Jesus, os dois abraçaram lá. Até zelotas estavam no meio ali, porque eles também odiavam os zelotas. E eu tenho uma opinião comigo, não vou explicitá-la aqui por causa do assunto e do tempo, mas eu acredito para mim que tanto Barrabás como os dois ladrões na cruz eram de movimento zelota. O Barrabás é uma chance bem grande. Exatamente. E para mim, como eram duas cruzes, que ele fala que ele era o chefe dos salteadores do Evangelho de João. Então, é só uma digressão aqui. Eu acho que Barrabás deveria ser o chefe, ele mais dois foram apanhados, dois guerrilheiros, dois zelotas. Então, eu tô falando de três movimentos completamente antagônicos, zelotas, e os três se juntaram. Tanto é que os dois que se juntaram para libertar o terceiro só pelo prazer de ver Jesus crucificado. Saindo da história bíblica para dar um exemplo fora. Na época de Sócrates, você tinha também uma outra ruptura muito grande entre sofistas e poetas. Porque o sofista era o filósofo que queria destruir a poesia com todos os seus malefícios. E o poeta era aquele que queria manter o establishment contra os filósofos. E quando Sócrates vai ser condenado a tomar cicuta, os dois advogados de acusação dele, um era poeta, o outro era sofista. Ou seja... Mas aí se juntam. Se juntam. Então, o diabo, ele consegue arregimentar. Então, é estranho, concordo, mas não é surpreendente que você veja grupos antagônicos se juntando. E se me permitem dar até uma visão escatológica, quando o anticristo dominar, seja ele quem for, porque eu sei que há teologias diferentes, uma coisa nós concordamos, independente de quem seja o anticristo na visão de cada um. Por onde vem. Por onde que vem. Ele vai unificar o mundo. Eu faço uma distinção entre o conservadorismo e o tradicionalismo. Apesar de parecerem sinônimos perfeitos, para mim não são. O conservadorismo, concordo com isso que você colocou. O time que está ganhando não se mexe. Mas o tradicionalismo, que Jesus combateu o tradicionalismo, é o legalismo disfarçado. Sabe que negócio? É a lei por amor da lei. O Ambrose Bierce, ele fala uma coisa com relação à política, mas eu vou falar o que ele disse da política e vou adequar à religião. Ele fala o seguinte: a política é dividida entre políticos conservadores e progressistas. Sabe qual que é a diferença e semelhança entre os dois? O político conservador é aquele que quer manter leis injustas para o mal atual. E o progressista quer trocar as leis injustas do mal atual para um outro mal, pior ainda. Os dois, na verdade, estão querendo... Meus irmãos, olha, a minha visão a respeito desse assunto, até deixei alguns comentários aqui durante o vídeo. Realmente, olha, nós temos visto muitas pessoas se posicionarem aí politicamente também. E claro, nós como cidadãos, nós temos que nos posicionar. Agora, eu não vou falar e nem dizer para você que o mal só vai vir da esquerda.
vamos dizer assim. Quando eu falo da esquerda, eu não estou falando da ideologia, porque, como o Dr. Rodrigo Silva disse, nós temos que saber separar, né, aquelas pessoas que estão ali, mas estão com uma boa intenção, enquanto que às vezes podem ter pessoas na direita que estão com má intenção. E claro, o mal sabe, como diz Apocalipse, que pouco tempo lhe resta, então por isso ele quer tentar, de qualquer forma, trazer as pessoas para o lado dele. Que nós devemos sempre manter em vigilância, em oração, para que nós não venhamos, como diz o ditado, né, cair no conto da serpente.